Olá, irmãos, Deus abençoe. Seja muito bem-vindo ao Pão Semanal. Hoje nós queremos falar um pouquinho com vocês sobre uma coisa até simples, né? Mas a gente quer dividir esse assunto com vocês. Eu quero falar com vocês sobre batismo no nome do Senhor Jesus Cristo. Atos, capítulo 2, versículo 36 em diante. Saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que a esse Jesus a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. E ouvindo eles isso, compungiram-se em seus corações e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, homens irmãos, ou varões irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizados em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos, e a todos os que estão longe, e a tantos quanto Deus, nosso Senhor, chamar. Batismo no nome do Senhor Jesus Cristo. Segundo os relatos históricos, o último relato que nós tivemos de um batismo no nome do Senhor Jesus Cristo foi no ano 100, aonde Marcos Vascas batizou um homem chamado Públio Décio, invocando o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero chamar a atenção de vocês no livro, aqui na carta de Mateus, capítulo 28, versículo, se eu não estiver enganado, 19. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Aqui foi a ordem que Jesus Cristo deu e disse: ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando nós voltamos, para o livro de Atos, ou avançamos para o livro de Atos, nós vemos ali uma coisa um pouco diferente. Nós vemos aquelas pessoas arrependidas, porque tinham matado Jesus Cristo, e eles querendo o conserto, querendo uma aproximação, perguntam o que deve ser feito. Aí Pedro vai e diz: olha, batiza no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Foi isso que Pedro falou? Não. Pedro disse: batizando no nome do Senhor Jesus Cristo. Há muitas pessoas que pensam que Pedro cometeu um erro ao fazer isso. Na verdade, irmãos, se Pedro tivesse cometido um erro, a Bíblia estaria errada. E nós sabemos que nenhuma profecia dessa Bíblia ela foi feita por vontade de homem algum, mas ela é a revelação de Jesus Cristo. Está escrito lá em Apocalipse. O que acontece é que Pedro, ele tinha a revelação, ele tinha a chave para abrir as portas para essa revelação. Quando Jesus Cristo perguntou para os demais apóstolos: o que dizem os homens ser o Filho do Homem? E uns dizem que tu é Elias, outros dizem que tu és João Batista e tal, que tu és profeta. Ele diz: e vós, quem dizeis que eu sou? Então Simão Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus disse: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não te revelou a carne nem o sangue, mas o meu Pai que está no céu. Também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja.
e deu para Pedro a chave do reino. Irmãos amados, quando Pedro se levantou ali e disse para aquele povo, para que eles se arrependessem e se batizassem no nome do Senhor Jesus Cristo, na verdade, Pedro estava cumprindo a ordem de Jesus Cristo, que estava ali, vamos dizer assim, velada aos olhos naturais. Porque o olho natural, ele não consegue ver o que é espiritual. E a palavra de Deus, ela não é natural, ela é espiritual. Então, quando Jesus disse, batiza no nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ele estava querendo dizer exatamente Senhor Jesus Cristo. Porque o batismo, ele é para quê? O batismo é para uma boa indagação para com Deus. Então, quando você se batiza no nome do Senhor Jesus Cristo, você está cumprindo exatamente o que Jesus Cristo pediu que os apóstolos fizerem, que batizassem no nome do Pai, Filho e do Espírito Santo. Porque é a mesma coisa, irmãos. Há muitas coisas na Bíblia que parece ser distinta, que parece ser diferente, mas não é. É a mesma coisa. Quando você invoca o nome do Senhor Jesus Cristo, você está invocando exatamente isso aqui, ó. Eu vou ler para vocês uma escritura para não demorar muito. Eu não quero segurar vocês por muito tempo, mas vamos ler aqui, ó, Efésios capítulo 4, do 1 até o versículo 6. Leia com bastante atenção. Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vossa vocação, com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Agora aqui, ó, olha aqui. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados, em uma só esperança da vossa vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, presta atenção, versículo 6, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Pai, sobre todos, o grande Jeová do Velho Testamento, o poderoso, o Eu Sou, por todos, Jesus Cristo, o Filho que morreu ali no Calvário, que morreu por todos nós, em todos, quer dizer, dentro de, o Espírito Santo, dentro de nós, morando em nossos corações. Por isso, no Evangelho de São João, capítulo 14, nós vamos ler exatamente assim. Deixa eu achar aqui para vocês. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde eu vou, e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesses a mim, também conhecerias a meu Pai, e já desde agora o conheceis e o tendes visto. Disse-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, e é o que nos basta. Disse-lhe Jesus, estou há tanto tempo convosco, Filipe, e não me tendes conhecido?
Quem vê a mim vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai. Não crê tu que eu estou no Pai, o Pai está em mim? As palavras que eu digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me ao menos por causa das mesmas obras. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as farás maiores do que estas, porque eu vou para o Pai. Veja, irmãos, ele disse, desde agora, tende visto. Porque há muitas pessoas que quando pensam em Jesus como filho. Isaías capítulo 9, versículo 6. Um menino se nos deu, um filho nos nasceu. O principado está sobre seus ombros, seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Eu vou encerrar por aqui, irmãos, porque a gente se empolga, né, quando está falando da Bíblia. Mas no livro de Atos, capítulo 20, versículo 28, lá diz assim, rogai por vós e sobre a igreja, o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentares a igreja de Deus, que ele comprou com seu próprio sangue. Jesus disse, apalpai me vejo, o Espírito não tem carne e osso como vejo que eu tenho. Então quem morreu lá no Calvário foi Jesus. Então ele é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Deus te abençoe e te guarde e que Deus te conserve na graça e que você possa ter um excelente dia. Deus abençoe, meu irmão. Fiquem com Deus.